Episódio 6. Fala, garota! Oiê, tudo bem por aí? Legal o episódio passado, não é? É tão raro ouvir esses meninos falando ainda mais sobre questões como machismo, imposições de gênero, igualdade entre homens e mulheres. Eu fiquei bem feliz com o resultado. E hoje o papo é com as meninas. E a gente já começa com o pé na porta. Os homens com certeza têm muitos privilégios em relação às mulheres. E eu vejo isso cotidianamente. Eu comparo com meu irmão sempre. E de coisas básicas, assim. Eu acho que os meus momentos de lazer, principalmente, sabe? Se eu preciso ir para casa de uma amiga minha, se eu quero encontrar uma amiga minha, como eu vou fazer? Tudo requer muito planejamento e medo. É medo antes, medo durante, medo depois. Eu vou pegar um Uber sozinha para encontrar alguém, ou essa minha amiga vai pegar um Uber sozinha para vir me encontrar. Como a gente vai fazer isso? Que horas? Alguém tem que acompanhar a gente, de preferência um homem. Com que roupa a gente vai estar? Porque dependendo da roupa, meu Deus, isso pode ser entendido como alguma coisa. Então, acho que esses são os privilégios mais doloridos de se ver cotidianamente, né? Que você não tem realmente direitos básicos, porque a gente vive com medo. A gente vive com medo mesmo, Isabela. E eu acho que é um medo que nos acompanha a vida toda, em qualquer idade, em qualquer classe social, sendo de qualquer raça. É claro que é importante ressaltar que quando a gente está falando do privilégio dos homens em sair tranquilamente na rua, por exemplo, a gente está falando do homem branco e hétero, porque um homem negro na rua não está em segurança. Basta lembrar do que o ator Dan Ferreira falou no episódio sobre parentalidade. Ele disse que a mãe aconselhava ele e os irmãos a não correrem na rua, porque um menino negro correndo na rua era um alvo. E quando falamos de homens gays, a violência também é frequente. Então, sair de casa para eles, num país extremamente homofóbico, é se colocar em perigo. Dito isso, eu quis ouvir de outras meninas exemplos cotidianos em que elas passam por constrangimentos machistas. E é aquilo que dizem por aí: nenhuma experiência é individual mesmo. Quer ver um exemplo? Quando o assunto é a relação entre menina e futebol. Eu tenho uma amiga que ela joga muito bem futebol, muito mesmo, assim, é melhor que a maioria dos meninos. E eu vejo que muitas vezes quando ela vai jogar ou, sei lá, quando faz gol, os meninos olham com uma cara feia ou não querem que ela jogue. Ou se ela tá jogando e sofre uma falta, ninguém ajuda. E também eu lembro que uma vez eu tava numa festa com festinha de criancinha, assim, com um amigo. E aí a gente foi jogar bola, e esse amigo era super amigo meu, a gente foi jogar bola. E os meninos falaram, não, ela não vai jogar, ela é menina. E eu lembro que eu fiquei muito chateada. Alice tem 13 anos, gente, e é a pessoa mais jovem que a gente entrevistou nesse spin-off. E o que ela passa nessa idade, a Carol, de 21 anos, também tem que aguentar assim que fala que gosta de futebol. Um cara falar que gosta de futebol é ok, normal, a coisa mais normal do mundo. Quando uma menina fala que gosta de futebol, sempre tem alguma coisa, alguma pergunta vindo depois do tipo: ah, é? Então qual que é a escalação do Palmeiras? Ah, é? Então fala, sei lá, 5 jogadores do Real Madrid. Sempre tem uma coisa pra você provar isso. Não é simplesmente eu gosto de futebol, ah, não, então tá bom. Nunca é levado a sério. Aff, Carol, mas que galera mala, hein? Puxa. A Maria, torcedora apaixonada do Fluminense, trouxe exatamente o mesmo exemplo que o seu. Olha só. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de futebol. Eu vim de uma família que não gostar de futebol não era uma opção. E ser mulher e gostar de futebol também não, porque meu pai é flamenguista e minha mãe é tricolor do Rio, né? Mas quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que não era o normal, assim. Minhas amigas não gostavam tanto. Quando eu comecei a frequentar o estádio, eu via claramente que a gente era minoria ali. E até dentro de casa, assim, sempre que eu brigava com a minha família, principalmente minha família por parte de pai, que é flamenguista, e eu brigava
com eles, eu sendo mulher e tricolor, eu me sentia muito injustiçada ali. Nossa, quantas vezes eu já não chorei pra minha mãe, tipo, eles sendo machistas, eles não me entendem só porque eu sou mulher, só porque eu sou tricolor. Então, eu sempre me senti meio nesse lugar de, tipo, por mais que a minha família seja uma família zero machista, né, entre aspas, uma família bem acolhedora, né, eu me sentia nesse lugar dentro de casa ainda um pouco. E quando eu fui, assim, comecei a ir pro Maracanã sozinha, com os meus amigos, eu tenho um grupo de amigos muito grande, tricolor, que tem só eu e mais duas meninas e vários homens. Comecei a perceber que, na verdade, assim, dentro de casa não era nada. E que o ambiente do futebol é um ambiente, assim, muito machista. Os meus amigos mega acolhem a gente, assim, tipo, não, pra eles não é esquisito, mas quantas vezes alguém não fala, tipo, ah, você só faz isso pra chamar a atenção de homem? Ah, você vai pra algum lugar com a blusa de time, é aquela clássica, tipo, quem foi o goleiro do seu time na final de não sei quando? Aquelas perguntas clássicas que, tipo, só que estão lá pra você provar seu fanatismo pelo seu time. E muitas vezes eu respondo, assim. E esse era um momento, uma das poucas vezes que eu ia pro combate, assim, porque era um lugar do machismo que sempre me pegou muito, porque eu sabia as respostas, e mesmo se eu não soubesse, mas nesse lugar eu sabia as respostas, eu sabia porque eu tava ali, o que aquilo representava pra mim, o quanto eu amava aquilo, e ver alguém me desmoralizando porque eu era mulher, aquilo naquele lugar sempre me pegou mais do que os outros machismos, assim. Acho que é até bobo falar isso, né? Mas no futebol sempre me pegou mais do que nos outros lugares. E acho que nesse momento eu ia pro combate, eu acho. Então, já discuti várias vezes no Maracanã, já discuti com conhecidos que ficavam, nossa, você não é tricolor de verdade. Nossa, você só faz isso pra chamar atenção. Olha, Maria, para mim você está certíssima em não aceitar mesmo. Eu não acho bobo falar que essa é uma das questões que mais te pega no machismo, porque o futebol não é qualquer coisa para ti, pelo que tu nos contou. É algo que te constitui. Então, ser colocada à prova nesse lugar é muito dolorido mesmo. O futebol aqui é um exemplo, só uma alegoria, mas os exemplos de atitudes machistas são inúmeros. Eu acho que tem umas específicas características e habilidades que foram atribuídas às mulheres historicamente e socialmente, como ser uma pessoa organizada, sensível, delicada e ocupar o papel de mãe, e que continuam a ditar muitas vezes a forma como uma mulher é vista ou tratada. E aí acabam presumindo que uma mulher não é capaz de fazer outras coisas, como carregar alguma coisa, ou lidar com uma situação de conflito, ou lidar com uma situação de atividades intelectuais ou acadêmicas, além de que o reconhecimento por algo realizado por uma mulher é muito mais difícil de ser atingido. As mulheres têm muito mais dificuldade de assumir cargos de liderança e têm sempre que se provar muito para chegar nesses lugares. E mesmo quando elas conseguem se provar e conseguem chegar nesses lugares, elas são frequentemente questionadas e colocadas em situações de dificuldade, por exemplo, por não acreditarem que elas são capazes de ocupar essas posições, mesmo depois de elas já terem se provado e já terem chegado a essas posições de superioridade e de liderança. Helena, concordo com você. E a Gabriela, inclusive, traz uma experiência dela que ilustra exatamente isso que você falou. Muitas vezes na faculdade, tipo, eu sou manager de um time, mas tem vezes que os meninos não acatam muito as coisas que eu falo, porque eu sou mulher e todos eles são homens, então precisa de um homem impor para eles poderem obedecer mais ou tipo seguir o que tem que fazer, mesmo sendo dentro de um trabalho. Eu acho que eles não escutam tanto assim uma mulher quanto eles escutam um homem. Eu acho que isso é a pior coisa de tudo. Tem vezes que tipo, eu fico em choque que isso tá acontecendo e eu não sei o que fazer. Ou eles fingem que não me escutaram e vão esperar algum homem e falar com eles para eles realmente fazerem. Que horrível essa sensação, Gabriela. Mas olha, aqui tá todo mundo te escutando e aprendendo contigo. E eu me solidarizo com você. Os meninos, eles tendem a se espelhar muito numa figura masculina que eles tenham respeito por essa figura. Então, um pai, um avô, eles tendem a se espelhar para poder criar o seu senso crítico, senso de comportamento, enfim. Algumas atitudes que eu já presenciei, por exemplo, essa segmentação de tarefas. É muito mais comum você ver meninos diferenciando o que é menino e o que é de menina do que mulheres fazendo isso, porque
Como eu disse anteriormente, acredito que não tenha nada que nenhum dos sexos possa fazer que não haja um esforço e uma dedicação, mas se você perguntar isso para um menino, muito provavelmente ele vai dizer que sim, que, por exemplo, trabalhos domésticos é feito voltado ao público masculino, as funções de uma mulher, que é cuidar de casa, cuidar do filho. Olha, Vitória, os meninos que toparam participar não fizeram essa distinção. Pelo contrário, eles até reiteraram que não existe coisa para mulher e para homem. Mas acho que eles sabem que não pegaria bem falar alguma coisa do gênero. Também tem isso, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu via os meninos fazendo muitas piadas maldosas sobre as mulheres e fazendo comentários sobre corpo, sobre quem que as meninas estão beijando, se elas estão beijando um monte de gente, tudo isso. E eram comentários muito ruins que, inclusive, eu já ouvi até sobre mim. Então, quando você acaba amadurecendo, você começa a enfrentar esse tipo de coisa. Então, eu acabei enfrentando. Então, hoje em dia, eu acredito que eles falam entre eles, mas não é mais tão abertamente com orgulho quanto você fala quando você é mais novo. Pegando a deixa da Isabela, eu perguntei para as meninas se elas reagem quando escutam esses comentários ou quando percebem comportamentos ou atitudes machistas. Você reage, Vitória? Não, eu acho que eu não consigo, porque, inclusive, na maioria das vezes, eles são acompanhados de brincadeiras ou de momentos de descontração. Então, eu acho que, às vezes, eu acabo nem percebendo que são comportamentos machistas, só depois, quando eu vou analisar, ou quando eu paro para ter uma análise crítica, que nem agora, por exemplo, eu consigo detectar que esses comportamentos podem ser possivelmente machistas, enfim. E sobre reagir, quando é na rua, eu pessoalmente prefiro não reagir pela minha segurança, por mais que dê vontade. Mas quando é com pessoas mais próximas, assim, eu acho bom falar. Até porque às vezes pode ter sido realmente, assim, uma coisa enraizada que aquela pessoa pode melhorar, enfim. Quando eu ouço algum comentário machista das pessoas que eu convivo, seja do meu irmão ou de amigos, eu sempre repreendo. E acho que principalmente pelo fato de que muitas vezes eles não percebem que é um comentário machista. Então, eu acho que é necessário para eles entenderem que não faz sentido falar um absurdo daquele. E que, infelizmente, às vezes eles não têm essa noção, né? Mas eu me sinto muito à vontade para abrir o que eu sinto e o que eu acho. E também, na grande maioria das vezes, eu sou recebida bem com as críticas. Eu acho que sempre tentam rebater, tipo, não foi isso que eu quis dizer, não é bem por esse lado, mas no final eles entendem. Se eu tô num ambiente que eu me sinto confortável, eu com certeza reajo, porque assim, eu me sinto inteligente o suficiente pra reagir. Só que eu lembro muito na época que eu tava na escola, quando eu tava, tipo, no 7º, 8º ano, que era onde esses pequenos machismos corriam soltos. E era também quando eu tava começando a me descobrir feminista, junto com várias amigas, enfim. E eu acho que eu conseguia reagir não quando eu tava sozinha ou me senti, tipo, porque eu tinha vergonha, sabe, de ser a chata, de ser a mala, das meninas não ficar achando esquisita, quem é essa? E só que curioso que quando eu tava com outras amigas ou com outras meninas, e isso acontecia em grupo, assim, daí com certeza, sempre se alguém mencionava alguma menina que fosse mais envolta, assim, de falar, mencionava, eu entrava junto e conseguia me colocar. Mas isso não vinha de mim, né, nessa época, o que é curioso. Hoje em dia eu consigo facilmente, mas quando eu era mais nova, não. É muito difícil falar se eu consigo reagir a esses comportamentos, porque eu acho que depende muito de onde eu tô. Se eu tô num ambiente com pessoas que eu conheço, um ambiente que eu estou confortável, que eu conheço esse lugar, eu conheço as pessoas que estão ao meu redor, eu sei que eu vou ter um ciclo de apoio se eu precisar, eu consigo reagir, não digo reagir, mas acho que mais debater. Não sei se debater seria um tipo de reação, mas eu acredito que sim. Quando eu tô nesses lugares que eu me sinto confortável, sim, eu vou tentar rebater ali, questionar pelo menos, tentar entender de onde veio esse comentário, qual que é o fundamento disso. Mas se eu tô com alguém que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, que eu não sei se eu vou ter esse apoio, eu não sei qual que vai ser a reação da pessoa, eu não tenho nenhuma reação com isso. Eu fico quieta, eu só aceito, eu concordo às vezes,
para evitar uma discussão. Então eu acho que depende muito de onde eu tô, com quem eu tô, qual o meu humor do dia. Eu acho que é muito difícil, mas acho que na maioria das vezes não tem reação. A gente só fica quieta. Eu falo por mim, né? Eu só fico quieta e eu tento evitar, eu mudar de assunto, tentar sair daquele lugar o quanto antes. Vários meninos que eu conheço sempre querem estar chamando a atenção das meninas, a atenção dos amigos e tal, fazendo coisas assim pra tentar chamar a atenção. E eu acho que isso me irrita um pouco. Às vezes vem uma fofoca de um menino, falou, por exemplo, de corpo de outra menina, assim, e a gente tenta sempre, sabe, trocar um papo, assim, falar, mano, isso não é legal, sabe, tipo, o que você tá fazendo. E muitas vezes vem disso de querer chamar atenção, sabe, essas coisas, querer, se enturmar entre os meninos, e sempre tento falar que não é desse jeito que você vai parecer legal, que você vai parecer descolado só porque você tá falando, assim, de outras pessoas e zoando com outras pessoas, então... Eu acho que no diálogo, porque eu sou amiga de muitos meninos, então eu tento conversar mesmo e falar, pô, não dá pra você ficar falando essas coisas, sabe? Meio que dá uma bronca, mas de amigo pra eles entenderem mesmo. Eu não sou uma pessoa que me posiciono muito. Eu fujo bastante do embate em todas as situações, assim, na minha vida. E acho que com o machismo não é diferente, assim. Eu fico mal, eu choro, sou daquela que chora, eu fico brava. E não toma, assim, uma atitude quando eu vejo. Mas eu acho que isso vai muito mais da minha personalidade de fugir de qualquer tipo de embate do que sobre o machismo, exatamente, assim. Eu tenho amigas que já brigaram e que vão brigar e que têm muito mais coragem do que eu para tomar essas atitudes com pessoas machistas em festa, em ambiente de trabalho, em ambiente de escola. Eu acho que quando um homem ele é machista, a melhor coisa que você pode fazer é deixar ele sem graça, deixar ele constrangido. Não necessariamente você, militar em cima disso e falar que seu comportamento foi machista. Mas eu acho que se ele foi muito machista, você pode deixar o cara sem graça, sabe? É o que eu normalmente gosto de fazer. Eu tava na Alemanha e aí esse menino tava ficando com uma amiga minha, eu entendo, eu errei, mas acabou que eu fui ficar com ele e enquanto a gente ficava ele tava querendo fazer umas coisas comigo que eu não tava querendo. Ele queria passar um pouco do meu limite, eu tava falando que não. E aí no final deu tudo certo, foi isso. Quando a gente voltou, essa menina tinha descoberto, porque eu não sabia se ela sabia ou não, eu ia contar pra ela, mas... eu queria ter certeza se ela sabia antes. E quando eu cheguei lá, ela já tava me ignorando. Então, era certeza que ela já sabia. Isso foi durante o meu intercâmbio. E ficou assim. Ele começou a espalhar pra escola inteira de que eu que tava implorando pra ele fazer um monte de coisa comigo. E aí, eu fui lá e fiquei no meu limite. Falei na frente de todo mundo que era ele que tava querendo fazer essas coisas pra mim. Que ele tinha que parar de ser um escroto. Que ele tinha que me respeitar. Tinha que falar a verdade. Eu comecei a gritar. Que eu sou escandalosa mesmo. E aí, obviamente, ninguém acreditou em mim, porque, obviamente, vão acreditar no menino. E aí, eu acho que agora eu sou conhecida como a louca brasileira, porque agora eu nunca mais ouvi essas pessoas, então não me incomoda tanto, mas na época foi bem chato. Nossa, meninas, eu na idade de vocês, eu tinha muita dificuldade em reagir. Eu nem sabia direito, na verdade, que o que eu estava passando era uma situação machista. Não se falava disso. E hoje, vocês sabem nomear, sabem analisar e tentam se proteger. Isso já é uma grande evolução. Agora, a gente vai ouvir o relato da Suzane. A Suzy tem 21 anos e é mãe solo de um bebê de 2 meses. E desde que soube que teria uma menina, ela começou a repensar algumas de suas opiniões e revisitar situações em que sofreu com machismo, torcendo para que a sua filha não passe pelas mesmas coisas. O machismo acaba saindo até de dentro das nossas casas mesmo. Infelizmente, na minha adolescência, sempre via situações em que o pai deveria sustentar a casa e mãe viver em casa arrumando e cuidando de filho. Na minha cabeça, achava que era o certo, porque enquanto as mães das minhas amigas estavam sempre presentes em casa, a minha mãe sempre trabalhava, e para mim não era o correto. O certo para mim era minha mãe estar em casa. Hoje em dia vejo isso como machismo da minha parte, porque mulher tem que ficar em casa limpando e não ter o seu trabalho, não ter seu dinheiro, sua independência. Por isso que hoje em dia
A gente vê mulheres se submetendo a cada tipo de situações porque o homem trabalha e não deixa a mulher trabalhar, fazendo ela ficar dependente do marido para tudo. Hoje em dia, minha cabeça é outra. Para mim, mulher deve trabalhar, ter sua independência financeira, tem que ter todos os direitos que o homem tem. Tenho uma bebê de 2 meses e desde quando eu descobri que seria uma menina já vieram as preocupações, por tudo que já passei, situações de assédio e coisas do tipo. Quero ensinar minha filha desde cedo a se impor. Se não gostar de algo que foi desagradável, falar e não ter medo, porque na adolescência já passei por um episódio super constrangedor. Se eu tivesse mais maturidade, iria me impor. Eu estava num ônibus, isso com 13 anos. Um cobrador de ônibus começou a tirar foto e dar zoom das minhas partes íntimas. Todo mundo via, ninguém se meteu na situação. Não sei se por medo ou se era porque era um homem. Enfim, tive que descer do ônibus e ele seguiu sem interferência de ninguém. Jamais quero que minha filha passe por isso, por esse tamanho desse constrangimento ou falta de respeito desse tipo. Então, quero desde o princípio ensinar o que ela pode aceitar e o que ela não é obrigada a passar ou ouvir. Espero que as mães e pais de meninos comecem a mudar a criação para que minha filha viva em uma sociedade mais igual entre homens e mulheres, porque a minha geração ainda não consegue ver isso, infelizmente. Suzy, eu também espero que a tua filha possa crescer num mundo diferente desse que a gente vê por aí. Se por um lado os meninos dessa geração ainda estão engatinhando nessas questões, meninas como você e as outras gurias que eu ouvi aqui já estão num processo de transformação lindo. E eu quero que a minha filha, Maria Manuela, possa se espelhar em meninas como vocês. Semana que vem, a gente termina esse especial. A gente vai falar sobre relacionamento entre homens e mulheres e como essa nova geração está vivendo tudo isso. Bora que essa gurizada ainda tem muito para falar. Até semana que vem. Sem vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem pausa, e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.